Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também teve seus números divulgados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2024 e vamos acompanhar tudo que vem acontecendo com essa empresa até o presente momento aqui. E é uma empresa que já passou pelo canal, estamos atualizando as suas informações, sempre atendendo a solicitação dos nossos inscritos, a quem eu agradeço imensamente a participação. Você que já mandou sugestão e está demorando ali um pouquinho para ser atendida, fica tranquilinha. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Tem uma programação aqui, à medida que a programação vai avançando, a gente vai chegando em todas as empresas, mas com certeza irei lhes atender também com o maior prazer. Mas caso também queiram sugerir outras empresas ou temas aqui para serem abordados no canal, é muito tranquilo. Basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A empresa que nós vamos retratar hoje, sabe quem é? Grupo Mateus S.A. Grupo Mateus, você que talvez seja do Sudeste, da região Sul, Centro-Oeste também, talvez não conheça, mas lá no Nordeste e parte da região Norte é uma das empresas mais conhecidas, uma das empresas que mais cresce dentro daquela região, dentro do setor de supermercados. Tanto é que é uma das maiores redes de supermercados do Brasil. Tá? E essa história toda do Grupo Mateus é uma história fascinante, que não nos custa nada e até um prazer poder recontar essa história de empreendedorismo, de alguém que veio do zero ali e constrói todo esse patrimônio ali. E claro que, conhecendo um pouquinho da história, a gente vai entender também os números dessa empresa. E toda essa história, ela começa com um jovem garoto, Wilson Mateus, filho ali de uma família extremamente humilde lá no interior do Maranhão. Tá? E aí o Wilson Mateus, ele acaba perdendo seu pai quando tinha apenas 4 anos de idade, e aí, junto com a mãe e com os seus irmãozinhos ali, aquela história lá de tentar fazer qualquer coisa para ganhar um dinheirinho para sustento da família, e aí vai trabalhar até de engraxate, vai trabalhar de sorveteiro e vai trabalhar em diversas atividades ali sempre para ganhar mais um dinheirinho para ajudar a mãe no sustento. E aí na sequência ele vai também estudar em Imperatriz, na casa de um avô, justamente para poder se desenvolver também no estudo. E aí na sequência surge lá uma oportunidade, lá praticamente nos anos 80, quando a gente teve aquela febre do ouro lá no garimpo de Serra Pelada, e aos 18 anos de idade, o Wilson Mateus foi para a Serra Pelada, mais um garimpeiro, no meio de 100 mil garimpeiros que tinha na época lá, o maior garimpo de céu aberto que nós tínhamos no Brasil, e o Wilson Mateus foi tentar a sorte também em Serra Pelada. E naturalmente que não conseguiu nada. E aí ele resolve voltar para o Maranhão. E quando retorno para o Maranhão, lá no garimpo haviam falado de uma cidadezinha chamada Balsas, que fica no interior do Maranhão, que era uma cidade que estava numa crescente em função do agronegócio e etc. E aí quando ele volta, ele resolve conhecer Balsas e aí vê que existe uma oportunidade. Aí o que ele faz? Aí ele começa a comprar produtos Imperatriz para revender em Balsas. E aí, na sequência, esse excedente de estoque que ele ia comprando para revender, ele monta uma pequena mercearia de 50 metros quadrados, e aí já na época casado, nessa mercearia ficava o excedente para poder vender na cidade, e aí dentro dessa mercearia, atrás da mercearia, era o quartinho ali, um banheiro, uma cozinha ali, onde ele e a esposa viviam. Então imagina só, em 50 metros quadrados na frente, você ter ali o armazém do Mateus, né? E atrás ali a casa onde eles moravam. Mas esse armazém Mateus, ele acabou prosperando. E aí daqui a pouco ele virou um mercadinho, desse mercadinho virou um mercado, e aí desse mercado virou o supermercado Mateus, e aí começa a espalhar também supermercados nas cidades próximas ali a Balsas. E aí até que chega na sequência também, monta uma loja em Imperatriz, né, que era uma das grandes cidades, é uma das grandes cidades ali do Maranhão. Já em 2003, nesse crescimento todo da sua rede, ele começa a trabalhar também com eletroeletrônicos e abre a Eletro Mateus. E aí passa a atuar em um segmento ali dentro do varejo. Mas, na parte de supermercados, o que ele faz? Ele também monta todo o sistema de panificação para fornecer os pães para as suas redes para a sua rede
de supermercados. E aí monta também todo um departamento de panificação que passa a ser também mais uma empresa do Grupo Mateus. Em 2007 passa a atuar também no chamado atacarejo, né? Que é justamente uma mistura de varejo com atacado, e aí passa a ter também o atacarejo da rede Mateus. Na sequência, em 2014, já para atender toda essa sua rede de lojas, aí ele monta o seu CD, e desse CD, na sequência, já são mais de 12 CDs, centros de distribuição, para atender a toda a sua rede de lojas. Em 2016, abre mais uma bandeira, que é a bandeira Caminho, né? E aí passa a ter mais uma rede de supermercados, que é o chamado mercado de vizinhança. E aí, na sequência, também passa a trabalhar também com distribuição de medicamentos na região do Nordeste, e no ano de 2020 faz o IPO. E com o IPO, a entrada de recursos dentro da empresa justamente para impulsionar o seu crescimento. E agora, mais recentemente, já anuncia agora no mês de maio uma combinação de negócios ali com uma outra rede de atacarejo lá do Nordeste, que é a Novo Atacarejo, que também já está ali no processo de combinação de negócios para que possa ser incorporada pelo Grupo Mateus. Enfim, o Grupo Mateus hoje tem mais de 254 lojas espalhadas pelo Nordeste e também no estado do Pará. 30 mil colaboradores trabalhando em mais de 61 cidades atendidas pelo Grupo Mateus. Enfim, para conhecer agora os números da empresa, trazemos para vocês aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o primeiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos conhecer o que é o Grupo Mateus S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis do Grupo Mateus S.A., trazendo para vocês que desde 2020 até agora, o dia 31 de março de 2024, vamos acompanhando os números, toda a evolução, o que vem acontecendo no Grupo Mateus. Lá em 2020, a empresa ela tinha um ativo total, bens e direitos que faziam parte do seu patrimônio, 8 bilhões 198 milhões de reais. E desse valor aqui, 1 bilhão 938 é o chamado imobilizado, que isso aí é toda a estrutura de funcionamento, suas instalações, suas lojas, móveis, utensílios, enfim, toda a estrutura de funcionamento. E o capital de giro, ele aparece aqui nessa parte de cima, no ativo circulante, que são os recursos que movimentam toda a atividade da empresa. E o capital de giro totalizava lá em 2020 6 bilhões de reais, sendo que 2 bilhões era a posição de caixa, era quanto que a empresa tinha de dinheiro em caixa, banco aplicação, 1 bilhão e 300 em contas a receber e 2 bilhões e 600 em estoques. Já os outros créditos aqui geralmente representados por tributos a recuperar. Já no ano de 2021, a empresa pula para 9 bilhões 954 milhões e repare que ela vem aqui ampliando a sua estrutura, abrindo mais lojas e vem aqui numa crescente em pleno ano de 2021. E o capital de giro sobe um pouquinho para 6 bilhões e 200, reduz o caixa para 877 milhões, em compensação aumenta o contas a receber para 1 bilhão e 800 e os estoques para 3 bilhões e meio praticamente. Já em 2022, ela dá mais um salto de 9.900 para 13 bilhões 263 e mais investimentos imobilizados, ampliando a área de atuação da empresa. E o capital de giro também vai para 8 bilhões e 800. 1 bilhão e 700 é a posição de caixa, 2 bilhões e meio o contas a receber e praticamente 4 bilhões os estoques do Grupo Mateus em 2022. Entra 2023, de 13 ela vai para 16 bilhões de reais. E mais investimentos imobilizados, vai para 5 bilhões e 500, abrindo mais lojas e crescendo cada vez mais. E o capital de giro também vai para 10 bilhões 370, uma pequena redução no caixa para 1 bilhão 289, em contrapartida, aumento no contas a receber para 3 bilhões 400 e aumento nos estoques que agora totaliza os 5 bilhões de reais. 3 meses depois, ela praticamente estável, 16.519, porém aumenta mais ainda imobilizado. E o capital de giro aqui, uma pequena queda, fechando em 10 bilhões de reais. 1 bilhão e 300 é a posição de caixa, 3 bilhões o contas a receber e praticamente 5 bilhões os estoques do Grupo Mateus. Então vejam que o Grupo Mateus, ele sai de 8.100 para 9.900, para 13, para 16, para 16, vem aqui aumentando a sua imobilização, que é o chamado CAPEX, abrindo mais lojas, ampliando a sua área de atuação, e o capital de giro também vem numa crescente, principalmente aqui na linha dos estoques e dos contas a receber. E da onde que vem tanto dinheiro assim? O dinheiro ele vem de dois caminhos.
Capital próprio, patrimônio líquido, 5 bilhões 707 lá em 2020, 2 milhões 491, capital de terceiros através de endividamento, totalizando 30% a dívida do Grupo Mateus lá em 2020. Em 2021, o endividamento vai para 3 bilhões 478 milhões, 34,9%. Em 2022, 5 bilhões 721, com a aquisição aqui de financiamentos de longo prazo, e a dívida total pula para 43,1%. Já em 2023, 7 bilhões e meio, a dívida 46,4%. Então esse crescimento aqui ele se dá não só pela utilização do capital próprio, mas também pela busca de capitais de terceiros, principalmente financiamentos de longo prazo. E agora, em março, fecha com 7 bilhões e 601 de dívida, 46%. Portanto, a dívida vem com 30, 34, 43 e estabiliza nos 46%, o que não é uma dívida alta, né? Então, praticamente 54% do que a empresa utiliza é capital próprio e 46% capital de terceiros. Tá? E os resultados gerados pela empresa? Aí eles são vistos aqui na DRE, onde lá em 2020 ela registrou um faturamento de 12 bilhões e 300. Em 2021, 15 bilhões e 800. Em 2022, 21 bilhões e 700. Em 2023, 26 bilhões e 700. Veja como vem crescendo o faturamento do Grupo Mateus. E agora, em 3 meses do ano, acumula 7 bilhões e 382, o que nos dá uma projeção de um faturamento perto de 29 bilhões para 2024. Mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo e o lucro. 726 milhões o lucro em 2020, 768 milhões o lucro em 2021, 1 bilhão e 64 lucro em 2022, 1 bilhão 234 em 2023 e 240 milhões de lucro até o mês de março, o que também dá uma projeção de um lucro aí próximo de 1 bilhão. E aí destaca-se também que para varejo, para supermercado, as margens líquidas que a empresa atua, 5,9, 4,8, 4,9, 4,6 e esse ano que vem trabalhando com 3,3%. Bom, olhando de perto agora a situação financeira, nesses gráficos que eu trago para vocês, olha a liquidez da empresa, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. Ele sai com 2,51, cai para 1,86, cai para 1,58, para 1,41 e 1,37. Apesar da queda, a capacidade de pagamento da empresa está extremamente satisfatória. Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,37. Já a liquidez corrente, que é a capacidade de pagamento das dívidas no dia a dia, ele sai com 4,46, vai para 3,80, 3,20, 2,45 e fecha agora com 2,41. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, o Grupo Mateus tem R$ 2,41. Uma empresa extremamente folgada financeiramente, não tem problema financeiro algum. Ao olharmos nesse quadro aqui o endividamento, vamos observar ali que ele começa ali baixinho com 30,4%, vai para praticamente 35%, aí vai para 43,1% e aí se estabiliza em 46,3%, 46% agora no mês de março de 2024. De tudo que o Grupo Mateus tem no seu patrimônio, ele deve 46%. Nesse outro quadro aqui temos 3 indicadores ali, 3 gráficos, a começar pela margem líquida, que é o que acabamos de ver na DRE, que é quanto sobra de tudo aquilo que ela vende ao pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava líquido e limpo para a empresa 5,86% lá em 2020, 4,84% em 2021, 4,89% em 2022, 4,61% em 2023 e agora esse ano até o mês de março, vem trabalhando com uma margem de 3,3%. Já o gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, que é o ganho em relação a todo investimento feito no patrimônio. Sai com 8,9, recua para 7,7, sobe para 8, recua ali para 7,5. Então, de tudo aquilo que foi investido, a empresa gera um ganho de 7,5%. O terceiro gráfico à direita é o ganho dos acionistas. E olha o quanto que os acionistas estão ganhando por ter as ações do Grupo Mateus. 12,70% lá em 2020, 11,9% em 2021, 14,1% em 2022 e 14,1% agora em 2023. Ao ter as ações da empresa através dos lucros gerados, os acionistas ganharam 14,1%. Nesse quadro aqui temos alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação do Grupo Mateus? R$ 3,99. É isso que vale em termos de patrimônio.
Porém, para você comprar uma ação do Grupo Mateus, você vai pagar R$ 7,80. Portanto, há um ágio na venda das ações de 95%, medido pelo PVP, preço por valor patrimonial. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 55 centavos, o que dá uma rentabilidade com base no valor de mercado de 7,05%. Não há histórico de dividendos distribuídos e a relação preço/lucro 14,18. Isso quer dizer, 14 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 15,83% das ações circulam livremente no mercado, o restante está na mão dos controladores e os controladores é justamente a família Mateus. E o tag along é de 100%, isso quer dizer que se ela for vendida, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Aproveitamos também, trazemos esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando aqui o comportamento do valor das ações do Grupo Mateus desde que foi feito o IPO. A IPO feito lá no finalzinho de 2020, quando a ação ela larga ali com R$ 8,55, só que ela vem ali, claro que oscilações para cima e para baixo, mas sempre ali numa tendência de queda, até chegar em 2022 ali, quando ela atinge o seu ponto mínimo ali, R$ 3,34. Isso na metade de 2022. Só que na sequência ela já recupera, e aí claro que vai passando por oscilações e já vai trabalhando numa faixa de R$ 5, R$ 6, chega a bater ali em R$ 7,80 na metade de 2023, cai no final do ano de 2023, começa 2024 subindo, e tanto é que agora, no dia da gravação desse vídeo aqui, nós temos com a cotação do Grupo Mateus na faixa de R$ 7,80. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações do Grupo Mateus S.A. Tá, então, conhecida mais uma história de uma empresa maravilhosa, uma história fantástica do Wilson Mateus, né? Então imagina só, menininho de origem extremamente humilde, que já foi garimpeiro, engraxate, sorveteiro, e hoje está aí com o Grupo Mateus que é uma das maiores redes varejistas do Brasil. E naturalmente que temos aí todo o controle da empresa praticamente nas mãos da família. A família Mateus aí praticamente continua no controle da empresa. E aí, naturalmente, que a gente aqui no canal Silas Davis procura repassar para vocês essas informações. Por quê? Na hora de fazer investimentos em ações, a gente tem que conhecer a empresa na qual pretendemos investir. E aí temos que saber de onde que ela vem, para onde que ela vai, o que aconteceu na história dessa empresa, mas principalmente saber a respeito dos números que a empresa vem gerando. E é através desses números é que nós vamos ver se ela tem potencialidade de geração de resultados, que vai justamente remunerar o investidor, né? E aí também temos que avaliar os riscos envolvidos em termos de endividamento, falta de capital de giro, que possa comprometer o futuro da empresa. Então, na hora de investir, a gente tem que ter um certo cuidado, aí, uma certa pesquisa, um certo entendimento a respeito dos números. E toda essa parte de números é muito simples para você entender também. Inclusive, nós temos os nossos cursos, tanto de análise de balanços para investimentos e também o de valuation, lá na plataforma Hotmart. Inclusive, no vídeo aqui na descrição, tem o link de acesso aos dois cursos. E você, de uma forma muito rápida, simples e didática, poderá aprender essas ferramentas e com custo muito baixinho. E naturalmente que vai ter todo o material de apoio, apostila, as planilhas, e estaremos juntos aqui de vocês, apesar do curso ser à distância ali, né? Ser online, mas estaremos juntos aqui também através do meu WhatsApp para esclarecer dúvidas, ou no e-mail para esclarecer dúvidas que porventura tem. O importante é justamente isso, é a gente poder entender os números da empresa para fazer escolhas melhores, e as escolhas melhores passam justamente por reduzir riscos e ampliar possibilidades de retorno para construir no nosso patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente possa nos proporcionar uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.